Olá, alunos! Vamos começar aqui onde nós paramos, nas propriedades gerais da matéria. Só para nós relembrarmos, o que vem a ser as propriedades gerais da matéria. Então, nós temos as propriedades gerais e as propriedades específicas. Só para nós relembrarmos, o que vem a ser matéria, afinal? O que é uma matéria? Lembre que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ela ocupa lugar no espaço. Vocês conseguem lembrar? Ó, a madeira, o ferro, o vidro, tudo isso são o quê? Exemplos de matéria. Mas o quê? O corpo, ela é aquela porção limitada da matéria. Lembra que eu falei? Se eu tenho lá uma madeira, né? Então, por exemplo, um pedaço de madeira ou um caco de vidro, o que ele vai ser? A porção limitada da matéria. E qual que é a matéria em si? Né? Então, ali, ó, se eu tiver lá o caco de vidro, qual que vai ser a matéria? O vidro, né, no caso. E a madeira? Se tiver lá a árvore, né? A árvore é uma matéria. E um pedaço daquela madeira vai ser o quê? Uma matéria. Aqui, quando um corpo é usado como utensílio ou uma ferramenta pelo homem, ela é chamada do quê? De objeto. Por exemplo, eu tenho lá uma cadeira. Foi uma matéria. A matéria pegou o quê? Um pedaço daquela matéria, que foi o quê? O corpo. E ela foi construída no quê? Em um objeto. Então, pegou lá o pedaço da madeira e construiu no quê? Numa cadeira. Ou seja, quando é a utilidade do ser humano ou do homem, nós chamamos do quê? De objeto. Pois aqui, ó. Nós temos aqui, ó, você já deve ter percebido que alguns materiais são mais duros, outros quebram com facilidade, alguns são coloridos e outros não apresentam cores. Tais características são denominadas propriedades da matéria. Então, assim, é essa que nós vamos estar falando. Quais são as propriedades da matéria e quais são essa divisão? Porque nós temos lá as gerais e a específica. Então, aqui, primeira coisa, a matéria ela pode ser dividida em duas partes, que são aqui, ó, as gerais e as específicas. O que vem a ser, então, aqui uma propriedade geral? É aquela que você não consegue identificar a matéria. Por exemplo, são comuns a todo tipo de matéria, elas podem ser, refere-se a toda ou qualquer espécie daquela matéria. Nós podemos dar um exemplo que são o quê? Massa, volume, a inércia, a impenetrabilidade, a divisibilidade e assim por diante. E as propriedades específicas? O que vem a ser a propriedade específica? É aquela característica que ela vai determinar algum tipo de matéria. Por exemplo, nós temos lá o ponto de fusão, o ponto de ebulição, existe lá a densidade, quando ela é típica de cada substância em si. Então, vamos começar aqui pela primeira. Aqui, ó, as propriedades gerais da matéria. Quais são? Eu já citei algumas, nós vamos falar novamente. Impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, massa, extensão e a inércia. Tem impenetrabilidade, a massa, a extensão, a elasticidade, indestrutibilidade e também a inércia. Vamos começar aqui pela primeira. Vamos só relembrar. O que vem a ser extensão? São o quê? Todos os corpos que possuem o quê? Aliás, que ocupa um lugar no espaço, tá? Então, isso aqui é uma característica básica da matéria. Lembra que a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço? Então, a extensão, ela é uma característica, assim, básica dentro da matéria. E também, mais pra frente eu vou estar falando lá sobre a divisibilidade e a densidade e o volume, que é dentro das propriedades específicas, que é na parte da física. Vocês vão ver que vocês conseguem estar calculando esse volume, tá? Dessa matéria. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente. O que vem a ser a massa? A massa, ela é a quantidade da matéria que um corpo ela possui. Então, assim, lá no Sistema Internacional de Unidade de Medidas, esse sistema internacional, ela é dada em quilograma massa. Então, assim, ela corresponde à quantidade de matéria que forma um quê? Um corpo. Então, qual que é a unidade responsável? É o quilograma. Então, assim, a matéria ela pode ser dada em quilograma, em grama, em outras medidas também.
Por exemplo, você chega lá no açougue, você fala assim, me dá 2 quilos de carne, tá? Isso aí vai ser o quê? Uma medida, é a massa. Então, a quantidade de quilo, ou se eu chego e falo assim, eu tenho 82 quilos. Então, por exemplo, essa quantidade de quilo que tem no nosso corpo, ela vai ser o quê? A quantidade de massa que existem no nosso corpo. Outra coisa, qual que é o instrumento aqui ó, utilizado para nós para ver a massa? É a balança. Por isso que eu sempre falo para vocês, né? Lembrando que nós não temos peso, nós temos o que mesmo? Massa. Então, nosso corpo ele é dado em quilograma. Então, não é peso, e sim massa. Próximo é a inércia. Então, lá, o que vem a ser, então, a inércia? A inércia é a propriedade pelo qual a matéria ela só modifica seu estado de repouso ou de movimento. Então, quando você coloca sob uma ação de forças, essa medida vai dar o nome de massa. Então, aqui, ó, aqui no textinho fala assim, ó, naturalmente os corpos têm a tendência de manter seu estado em repouso ou de movimento em trajetória reta. A medida da inércia corresponde à de massa de um corpo. Portanto, quanto maior é a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Então, assim, se eu estou parado, meu corpo tende a estar em repouso. Se eu estou em movimento, eu estou tendo o quê? Uma trajetória, eu estou me movimentando. Lembra que eu comentei com vocês assim? Se você estiver dentro de um ônibus e tiver a mãe de vocês, ou pai, ou amiga passando lá fora e der tchau para vocês. Em relação àquela pessoa que está lá fora e você que está dentro do ônibus, quem está em movimento e quem está em repouso? Se você estiver sentada e o ônibus estiver se locomovendo e a pessoa passando, então quem vai estar em movimento é a pessoa e você está em repouso em relação a ela. Mas se você estiver em pé, vai ser ao contrário, você vai estar o quê? Em repouso, tá? Então, assim, e quando a maior for a massa daquele corpo, maior será a inércia. Aqui nós temos aqui um exemplo, ó, o cavalo e um homem. Então, qual será que tem maior inércia? Não fala aqui, ó, que a inércia corresponde à massa de um corpo? Então, assim, quem será que deve ter mais massa aqui, o cavalo ou o homem? Com certeza é o cavalo, né? Então, quanto maior é a massa do corpo, maior será a inércia, então maior será o impacto entre eles. Temos aqui, ó, a impenetrabilidade. Vocês lembram o que vem a ser a impenetrabilidade? Quando duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Lembra que na sala de aula eu fiz aquela experiência do copo de água com a pedra? Peguei 2 copos, coloquei água e coloquei uma pedra dentro. O que aconteceu onde tinha pedra? O corpo foi, a água foi, ela saiu, né? Ela vazou. Por quê? Porque duas porções, né, de matéria não podem ocupar ao mesmo tempo e o mesmo lugar no espaço. Por isso que aquela água saiu, tá? A mesma coisa aqui com o nadador e a piscina. Então, assim, quando ele entra, a água o quê? Ela sai, porque 2 corpos não conseguem, 2 porções não conseguem ficar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então, isso aqui o que vem a ser? Impenetrabilidade. Depois nós temos indestrutibilidade, que é quando a matéria não é criada e nem destruída. Ela vai ser o quê? Transformada. Então, assim, ó, a matéria, ela tem ou não pode ser criada e nem destruída. Então, ela só consegue ser transformada. Por exemplo, aqui eu tinha o quê? Uma matéria, certo? O que seria ser essa matéria? Era o quê? Um pedaço de madeira, tá? Então, esse pedaço de madeira, ela foi o quê? Queimado, tá? Geralmente, assim, a gente coloca esses pedaços de madeira, quem tem fogão a lenha, enfim. Então, aqui, essa matéria, ela não vai ser criada novamente, né, nem destruída, mas ela pode o quê? Ser transformada. Então, aqui, o que ela está transformando? Ela vai mudar a sua estrutura, vai mudar a sua forma. Por exemplo, aqui vai ser um fenômeno físico, químico, aliás, né? Porque ela não vai conseguir reverter. Eu consigo voltar esse pedaço de madeira aqui como ele era antes de ser queimado? Não, né? Por isso que a gente falamos que ele é indestrutível. Então, assim, você não vai conseguir destruir, você vai transformar ele em alguma outra coisa. Então, você só transforma
ele vai virar no que aqui? Em cinzas, tá? Vamos para a próxima. Divisibilidade. O que vem a ser, o que é divisível? Né? O nome já diz, né? A matéria ela pode ser subdividida até algum certo limite, conservando o quê? As propriedades da substância. Então, por exemplo, assim, se eu pego lá dentro da divisibilidade, eu posso pegar lá uma rocha e ir dividindo, quebrando ela em pequenas partes, até chegar numa porção bem pequena, ou seja, até chegar num átomo, tá? Então, como a matéria ela é divisível, né, cortar ela, nós chamamos de divisibilidade. Então, quando você pega uma matéria, você vai quebrando, você vai cortando, lembra que eu fiz assim, se eu não me engano, acho que eu usei lá a folha, né? Eu fui repartindo, o que? Um pedaço de folha. Até quando chegou uma pequena porção que eu não conseguia mais. Então, naquela pequena porção, até aquele certo limite, o que vem assim? Então, nós chegamos ali na parte que é um átomo, né? Que é o que nós vamos estar vendo mais pra frente, que é o estudo do átomo, que é a atomofísica. O próximo slide fala assim, compressibilidade. O que vem a ser a compressibilidade? Que é a matéria, ela pode ser reduzida em seu volume por uma ação de pressão. Então, assim, ó, os corpos, elas podem diminuir seus tamanhos sobre uma ação de forças externas. Então, aqui eu coloquei o exemplo de uma seringa. Eu acho que a maioria deve ter já brincado com uma seringa dessa forma. Se você pegar a seringa e você tirar aqui a agulha dela, e você pressionar o seu dedo na pontinha da agulha, na extremidade, e você começar a pressionar ela aqui para dentro, você vai fazer o quê? Uma compressão. E isso vai diminuir o quê? O volume, né? Então, essas bolhas aqui de ar, ela vai o quê? Vai se comprimir e ir para fora. Então, ou seja, então você consegue reduzir o que? O volume. Nós temos aqui a elasticidade. Com a ação de quem? Com a propriedade da pressão. Que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força a que estava submetido. Então, os corpos, eles possuem uma propriedade de poder altíssima, ou seja, porque ela volta às suas formas e os seus volumes iniciais. Se você pegar aquele elastiquinho de dinheiro, se você esticar ele, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar à sua forma o quê? Inicial. Quem brinca do pula-pula, conforme você pula, né, ele pressiona para baixo e depois joga a pessoa para quê? Para cima. Então, assim, você coloca uma força e ela vai voltar como ela era antes, tá? Na outra aula, eu vou estar passando para vocês as propriedades específicas da matéria. Então, assim, pessoal, até agora, né, eu quero que vocês copiem os slides que vocês não têm, tá? Que vocês dão uma revisada nessa parte, porque já foi explicada. Que aí na próxima aula, provavelmente, acho que amanhã ou sábado, né, mesmo que sábado vocês não tenham aula, mas aí eu vou estar postando as propriedades específicas, que vem a ser o quê? As organolépticas, as químicas e a física, tá? Então, assim, até agora eu quero que vocês façam essa parte, tá? Copiem, relembrem, que já foi dito em sala, que eu já acabei, né, dando uma revisão para vocês aqui. E até a próxima aula. Fiquem com Deus e não saia de casa, tá bom?